Olá pessoal, meu nome é João Paulo Casati. Vamos iniciar o curso de Tecnologias Web com a primeira aula. Falar um pouquinho do curso de Tecnologias Web. O que nós vamos aprender nesse curso? Bom, primeiramente, como funciona a internet. Aprender um pouco dos protocolos, a gente vai aprender a criar conteúdo para a internet. Páginas de web simples. Linguagem de marcação, as linguagens de criação de conteúdo para a internet. Primeiramente, a gente vai ver um pouquinho do ambiente da internet. Depois, a construção de páginas estáticas. O que seriam páginas estáticas? Seriam páginas com conteúdo meramente visual. Linguagem de marcação e estilos, que são as linguagens que a gente usa para formatar essas páginas e inserir conteúdo nas páginas. Tabelas, formulários e validação, que são recursos que a gente usa para criar essas páginas web. Bom, o objetivo geral dessa disciplina, então, é a gente conhecer uma certa profundidade o ambiente da internet. A gente vai apresentar alguns mecanismos básicos de criação de páginas, como eu disse, e compreender, definir e utilizar o ambiente. Conhecer também o uso de aplicativos para a internet. A gente vai ter uma boa noção de segurança na internet, o uso de aplicativos, como funciona o envio de e-mails e etc. Aqui é a bibliografia básica e complementar do curso. Vamos iniciar a primeira aula, então. Bom, conteúdo dessa primeira aula, ambiente da internet, vou falar um pouquinho do ambiente, como funciona o ambiente da internet, o histórico do surgimento da internet, né? Quais foram os principais marcos aí que vieram a ser importantes para a criação da internet, e o protocolo TCP/IP, que é o protocolo base da comunicação na internet. Bom, primeiramente, como que era a internet conhecida antigamente? Rede Mundial de Computadores. Hoje ela ainda recebe esse nome, mas ela não é basicamente uma rede de computadores. Vamos ver por quê. Antigamente, comunicação militar, aplicações bancárias e pesquisa eram os únicos fins para que a internet era utilizada. Ela era usada bastante para usos específicos, ela não tinha essa abrangência que ela tem hoje. Hoje em dia, ela é conhecida como uma grande rede. E tudo, entre aspas, está conectado à internet. Hoje a gente não consegue imaginar um ambiente onde não tenha nada conectado na internet. E o uso dela hoje em dia é mais generalizado, é mais geral. Comunicação para qualquer finalidade. Comunicação para entretenimento, comunicação para negócios, qualquer tipo de comunicação hoje tem uma versão dessa comunicação que é transmitida pela internet. Segurança, a internet é muito utilizada para sistemas de segurança. Então, câmeras que são visualizadas via internet, muitos outros sistemas de segurança que usam a internet como base para comunicação. Entretenimento, jogos online, redes sociais. Inclusive, redes sociais hoje não é mais mero entretenimento, é um negócio. E muitas outras utilizações da internet. Certo? Vamos lá. Falar um pouquinho do histórico do surgimento da internet. Como surgiu a internet. Desde 1962, já se tem os primeiros registros e surge um conceito de uma rede intergaláctica de computadores. Esse é o nome mesmo que surgiu na época, intergaláctica. É um pouco engraçado, mas é o nome que eles deram para o conceito de internet. Naquela época, o conceito que se surgiu de internet é muito parecido com o que a gente tem hoje, funcionando. Surgiu uma necessidade, importância da comunicação em cenários militares. Então, as guerras foram aí um grande incentivo para a criação da internet. Primeira grande rede, ARPANET, 1969. Ela era uma rede que interligava apenas 4 computadores e uma taxa de link de
50 kilobits por segundo. É uma velocidade que hoje é ínfima, né? A gente não consegue transmitir quase nada com uma velocidade dessa, mas na época era o que se tinha de estado da arte em internet. E ela interligava 4 universidades americanas, 4 grandes universidades. Naquela época, a ARPANET já utilizava a transmissão de dados por pacotes. Basicamente o que é feito hoje. Hoje a internet, a transmissão de dados via internet é feita por meio de pacotes. Naquela época já era feito assim na ARPANET. Depois, em 1973, foi inventado o protocolo TCP/IP. Ele é um modelo padronizado de comunicação. E ele é utilizado até hoje. Desde 73 até hoje a gente utiliza o TCP/IP para transmissão de pacotes na internet. A gente vai ver ele com mais detalhes depois. Outras grandes redes. Usenet, Bitnet, fim da década de 70, começo da década de 80. E sistemas BBS. Esses foram de grande importância. Por quê? Utilizavam modems por linhas telefônicas domésticas. O que significa? Significa que usuários domésticos conseguiam se conectar aos sistemas BBS. BBS significa Bulletin Board Systems, que seriam sistemas de troca de notícias. E em 1984, a FidoNet, que é uma rede que fez a interconexão desses sistemas BBS. Então, esses sistemas BBS ficaram interconectados em uma única grande rede. Aqui está o layout de um gerenciador de sistema BBS. Como vocês podem ver, esse aqui rodava em Windows 95 e a interface dele é bem arcaica. Então esse tipo de sistema, PC Board, era utilizado para você gerenciar um BBS. Em 1987, haviam 20 mil hosts conectados na internet. 20 mil hosts hoje, a gente sabe que é um número muito pequeno. 20 mil hosts seriam 20 mil aparelhos, 20 mil dispositivos conectados à internet. 20 mil dispositivos hoje, em qualquer cidade pequena, a gente tem mais do que 20 mil hosts conectados na internet. Então esse número aqui é bem pequeno para os parâmetros de hoje. No início dos anos 90, então, foi criado o HTML. HTML, a linguagem de marcação de hipertexto, que é o principal recurso que a gente tem para criar as páginas estáticas na internet, ou para criar as páginas na internet. Então, o HTML é a linguagem que a gente usa para gerar conteúdo para a internet. Em 92, é criado o primeiro navegador de internet, o Mosaic. Vocês vão ver aqui, na próxima slide, que ele é bem parecido, o layout dele é bem parecido com os navegadores de hoje em dia. Então ele tem o título do documento, o endereço da página e aqui embaixo o corpo da página que a gente está visitando. Os botões voltar, avançar, atualizar, é basicamente o que a gente tem hoje de navegador. Então a evolução nesse sentido não trouxe grandes diferenças para o uso e o layout de navegadores. Voltando aqui, ainda na década de 90 foi criado o Netscape Navigator, que foi, para muitos, o mais importante navegador da década de 90. Ele que deu um boom no uso dos navegadores de internet. Aqui o Mosaic. Bom, em seguida, a partir do momento que se foi começado a usar muitos navegadores, o que aconteceu? Começou a surgir empresas que foram criadas exclusivamente para negócios na internet, como o eBay, a Amazon, Yahoo, AltaVista, a gente pode colocar aqui nessa lista também Google, várias outras empresas que o negócio delas é exclusivamente para a internet, Facebook. Então esse foi o histórico de criação da internet. E a gente está nesse momento em que empresas são criadas exclusivamente para negócios na internet. Agora eu vou falar um pouquinho do protocolo TCP/IP. Esse protocolo,
Protocolo significa modo de fazer, né? Então, o modo de se fazer a conexão pela internet chama-se TCP/IP. Funcionamento, então, baseia-se nele e tem como precursor a ARPANET. Como eu já tinha dito antes, a ARPANET ela usava transmissão via pacotes entre um nó e outro da rede. E a internet faz a mesma coisa, utiliza a transmissão via pacotes. Então ela é baseada na transmissão que a ARPANET utilizava. TCP/IP é composto por dois protocolos. O TCP, que é a primeira parte aqui antes da barra, e o IP. O TCP, Transmission Control Protocol, ele é o protocolo de controle de transmissão. Então ele que faz o controle do envio, do recebimento dos pacotes, ele que vai falar se o pacote chegou no destino, se ele está íntegro, e muitos outros controles que ele faz. E o IP é o Internet Protocol. A gente vai ver ele com mais detalhes lá para frente, mas ele é o protocolo que é a base do roteamento dos pacotes. Ele que endereça os nós na internet, para você conseguir enviar para um destino e receber também pacotes. Bom, a arquitetura de internet ela é dividida em várias camadas. A gente tem a camada mais baixa da arquitetura da internet, que são os protocolos em hardware e software. O que seria isso? Os protocolos em hardware e software seria, por exemplo, aquele protocolo implementado em uma placa de rede, ou o driver dessa placa de rede. No segundo nível da hierarquia das camadas da internet, a gente tem o protocolo IP. O protocolo IP, então, ele que faz esse endereçamento dos nós na internet para a gente poder enviar um pacote para um destino. Aí a gente escolhe o endereço IP do destino para que esse pacote seja enviado para lá. O terceiro nível seriam os protocolos de transmissão, de transporte, que seria o TCP e o UDP. O TCP eu já expliquei, ele controla a transmissão de pacotes, e o UDP ele faz a mesma coisa de um modo diferente. Cada um tem um objetivo, né, para controle do envio dos pacotes. E a camada mais alta da arquitetura da internet são os protocolos de aplicação. Então, depende para que eu vou usar essa comunicação, eu uso um protocolo diferente de aplicação. O que seria isso? Se eu estou transmitindo um arquivo, o protocolo de aplicação é um. Se eu estou navegando na internet visualizando as páginas, o protocolo é outro. Se eu estou assistindo um filme via streaming, o protocolo de aplicação é diferente ainda. Então, cada tipo de aplicação tem um protocolo próprio. Aqui está um esquema da arquitetura da internet. Então, a gente tem aqui na camada mais baixa a interface com a rede. A interface com a rede física. Como eu disse, a camada mais baixa seria a placa de rede, né? Os drivers dessa placa de rede, que vão fazer o sistema operacional se comunicar com esse hardware. Depois a gente tem o protocolo IP. O protocolo IP ele é único para qualquer comunicação na internet. Então, se eu quero visualizar uma página de internet, eu uso o protocolo IP para transmissão, para roteamento dos pacotes. Se eu estou enviando um e-mail, eu uso o protocolo IP para endereçar esse e-mail para um servidor de e-mail. Então, o IP ele concentra toda a comunicação da internet nele. Então, toda a comunicação é feita da mesma forma. Cada nó que se conecta na internet tem um endereço, e esse endereço pode ser utilizado por vários protocolos de aplicação e de transmissão. Na próxima camada, nós temos o TCP e o UDP. Então, dependendo do tipo de aplicação, a gente vai usar a transmissão via TCP. Outros tipos, o UDP. A gente vai ver o porquê mais para frente. E aqui os protocolos de aplicação, nós temos aqui HTTP, que é um protocolo de transmissão de páginas de internet,
o FTP, que é um protocolo de transmissão de arquivos, o SMTP, protocolo de envio de e-mails, e assim vai. A gente tem várias aplicações na internet e vários tipos de protocolo de aplicação. Falar um pouquinho do protocolo IP. Ele identifica unicamente os hosts na internet. Ou seja, cada nó que se conecta na internet, cada dispositivo, vai ter um endereço de IP único. Esse endereço não pode ser comum a 2 nós. Senão, quando você for endereçar um pacote, a rede não vai saber para qual dos 2 endereços a gente vai enviar. É a mesma coisa que enviar uma carta via correio. Você não tem 2 endereços na mesma cidade, porque senão a gente não sabe para onde essa carta vai, se vai para um ou para outro. E se acontecer de alguém querer entrar na internet com um endereço que já existe, que já tem alguém usando, esse segundo nó a entrar na rede não vai conseguir se conectar. Ele vai dar conflito de IP e o primeiro nó que está lá na internet vai conseguir transmitir os pacotes normalmente, o segundo nó não consegue se registrar na internet com aquele endereço, porque aquele endereço já existe. E ele concentra inúmeros protocolos em apenas uma rede lógica. Foi o que eu disse, a gente tem como... Tudo passa pelo protocolo IP. A gente tem como enviar um e-mail, ler uma página da internet, e tudo isso a gente faz utilizando o protocolo IP para endereçamento. A rede é o protocolo IP. Falar um pouquinho do protocolo TCP. Bom, ele tem algumas propriedades. TCP ele vai controlar a transmissão dos pacotes e ele requer conexão. Significa que quando eu vou enviar um pacote para um destino, primeiro eu preciso me conectar a esse destino. Esse destino precisa aceitar a minha conexão. A partir desse momento eu consigo fazer a transmissão de pacotes. Ele é um modelo confiável. Modelo confiável porque ele tem checagem de integridade de pacote. Então, quando eu envio um pacote para um destino, primeiro eu me conectei. A partir do momento que eu envio um pacote para esse destino, ele tem uma checagem lá no destino se esse pacote chegou com integridade. Como que é feita essa checagem? Eu tenho um pacote de dados e eu faço um cálculo em cima desse pacote e gero um número. Eu vou enviar para o meu destino o pacote de dados e esse número. Quando esse pacote chegar no destino, ele vai fazer o mesmo cálculo em cima desses dados. A partir do momento que esse cálculo gerou o mesmo número que eu transmiti, esse pacote chegou com integridade. Se esse número gerado for diferente, então quer dizer que esse pacote não está íntegro. E aí é feito o reenvio do pacote. Característica full duplex. Característica full duplex significa que enquanto eu envio pacotes, eu posso receber pacotes também. Ele não se confunde com isso? Não. Porque ele tem um esquema de entrega ordenada. A partir do momento que eu envio os pacotes para esse destino, eu envio esses pacotes em uma certa ordem. Quando esse pacote é recebido no destino, ele pode não chegar na mesma ordem que eu enviei. Porque a internet é uma rede muito complexa e cada pacote pode tomar uma rota diferente. Então, se por acaso esses pacotes chegarem em uma entrega desordenada, no momento do envio do pacote, eu especifico qual pacote vem antes e qual vem depois. Eu faço uma ordem numérica neles. E a partir do momento que todos os pacotes chegaram no destino, ele reordena conforme esses números do início do meu envio. Controle de fluxo. Controle de fluxo significa que, ao enviar um pacote e não obter uma resposta, se esse pacote chegou ou não, eu vou reenviar esse pacote, até que ele seja recebido pelo destino. Então esse fluxo de transmissão é contínuo. Falar um pouquinho do protocolo UDP, que é outro protocolo de controle de transmissão. Controle de transporte. Ele é um modelo não confiável.
Bom, modelo não confiável não quer dizer que ele não serve para nada, né? Ele é um modelo não confiável porque ele não tem essa checagem de integridade de pacotes. Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu não uso só o TCP, já que ele tem a checagem e eu vou ter a certeza de sempre estar transmitindo pacotes de forma íntegra. Porque o UDP, para certas aplicações, ele é mais viável, porque ele tem um menor custo. Por não ter que ficar fazendo essas checagens, ele é um protocolo de transmissão mais rápido. Ele envia o pacote, se chegou íntegro ou não, pouco importa. Ele não requer conexão. Eu não preciso me conectar a um ponto para poder transmitir esses pacotes. Eu posso direto enviar o pacote para aquele destino. Ele, como eu disse, ele não checa a integridade e ele tem essa propriedade de 1 para N. Como eu não preciso fazer a conexão direta ponto a ponto, eu consigo enviar um pacote para diversos destinos de uma vez só. Bom, para que ele é utilizado então? Já que ele não tem checagem de integridade de pacotes. Serviços de transmissão, por exemplo, de áudio e vídeo. Ou seja, serviços de transmissão em que não é necessário que todos os pacotes cheguem com total integridade. Se eu estiver assistindo um filme, por exemplo, em um streaming, pouco importa se um ou outro pacote não vai chegar íntegro à minha máquina. Não vai fazer diferença nenhuma no filme que eu estou assistindo. Em compensação, é um envio muito mais rápido, porque a transmissão de áudio e vídeo requer um volume grande de dados serem transmitidos. Então, esse menor custo é muito viável para que eu utilize, por exemplo, para streaming. Bom, as conexões na internet são feitas por meio de portas. Além daquele IP, aquele endereço de IP, eu preciso me conectar naquele IP, por exemplo, utilizando uma das portas de entrada dele. As portas são utilizadas tanto no TCP quanto no UDP. E a porta é basicamente um número, de 0 a 65.535, ou seja, um número de 16 bits. Eu consigo aqui me conectar com vários servidores e serviços ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada um pode estar respondendo em uma porta diferente. E existe a porta de origem e a porta de destino. Então, quando eu vou me conectar a outro ponto, a porta de origem, ou seja, a porta que eu estou saindo para me conectar, ela é um número. Eu posso utilizar um número desse intervalo aqui. Na porta de destino, ele vai receber a minha conexão via uma porta dele, que não precisa ser a mesma porta da porta de origem. Então, a gente até tem uma tabelinha aqui com algumas portas padrão. Eu não posso escolher sempre qualquer porta aleatoriamente. Por quê? Porque existe um padrão a ser seguido para alguns tipos de serviço. Alguns números de portas já são pré-definidos. Eu poderia, no meu servidor de páginas web, utilizar uma porta diferente da porta 80? Poderia. Poderia usar a porta que eu quisesse. Mas é viável que eu utilize uma porta padrão. Até porque, nesse caso, os navegadores web, quando digitam um endereço de internet, eles já vão procurar o meu servidor na porta 80. Se minha página não estiver respondendo pela porta 80, eu vou ter que especificar essa porta no endereço que eu estou digitando. Então, o endereço que seria www.google.com.br. Se o Google não estivesse respondendo na porta 80, eu teria que digitar tudo isso, 2 pontos e o número da porta, por exemplo, 8000. Então, é interessante que a gente mantenha esse número padrão de portas. A não ser que seja uma aplicação que não vá ser utilizada ao grande público. Então, se eu tiver um servidor web com páginas que só eu vou acessar, eu posso colocar na porta que eu quiser.
Até porque eu vou saber que porta que ele está respondendo, né? HTTPS, porta 443. HTTPS é a transmissão de páginas de internet de forma segura. Então, esse serviço ele tem uma outra porta. Por quê? Eu tenho como utilizar esses dois serviços no mesmo servidor. Para algumas aplicações eu necessito de segurança, para outras aplicações não. Não necessito, por exemplo, se eu quiser disponibilizar um conteúdo de uma receita de bolo, eu não preciso que essa receita seja transmitida para o usuário, criptografada ou toda codificada para que não seja interceptada. O meu intuito é mesmo que essa receita de bolo seja disseminada na internet. Então, eu não preciso trabalhar com camadas de segurança em certos tipos de aplicação. Em outros, sim. Aqui, por exemplo, uma senha bancária, com certeza eu vou utilizar esse serviço para transmitir o dado. A gente tem também aqui, porta 22, SSH. SSH é um serviço de acesso remoto a máquinas. Ele é bem utilizado com máquinas Linux, servidores Linux, para você configurar seu servidor à distância. Então, a porta usada para esse tipo de conexão é a porta 22. A porta do FTP é a 21, para transmissão dos arquivos. DNS, porta 53. O SMTP, serviço de envio de e-mails. Vocês podem já ter configurado algum serviço de envio de e-mails e ele pede para que você configure a porta do serviço que você vai utilizar. E a porta padrão para o SMTP é a porta 25. RDP, acesso remoto. É aquele remote desktop do Windows, por exemplo. Ele utiliza essa porta aqui. Para a utilização dessa porta, eu posso escolher, no caso dessa aplicação, eu posso escolher se eu vou usar UDP ou TCP. Então, o UDP, a gente sabe que é uma conexão que a transmissão fica um pouco mais rápida, mas o TCP ela é mais confiável. Depende do que eu vou fazer no meu acesso remoto, eu não preciso de integridade total dos pacotes. Se eu não for transmitir arquivos via esse acesso remoto, eu posso me conectar via UDP, se eu for só visualizar o estado de uma máquina. Se eu estiver só visualizando, se perder um pacote ou outro, eu vou acabar visualizando a mesma coisa. Se eu estiver transmitindo arquivo via RDP, aí sim, aí eu vou precisar de integridade dos pacotes. Então eu teria que fazer essa conexão via RDP utilizando o protocolo TCP. Certo? Então, como eu disse antes, para cada tipo de aplicação, eu escolho entre TCP e UDP. E essa escolha é importante. É importante porque tem aplicações como o RDP que ele nos abre essa possibilidade de escolha. Outras não. O HTTP, por exemplo, eu não consigo utilizar ele com UDP. Até porque a minha página poderia perder um pacote e vir corrompida o arquivo da página. E aí a visualização é toda prejudicada. Ou uma transmissão de um arquivo. Se um dos pacotes do arquivo viesse corrompido, esse arquivo perdeu a validade. Então, para FTP, por exemplo, a gente tem que usar o TCP. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Essa foi a primeira aula de tecnologias web. Olá, pessoal! Vamos fazer as atividades da primeira aula de tecnologias web. Primeira questão. Qual a principal grande rede que influenciou o surgimento da internet? Vamos pensar um pouquinho. A internet, a transmissão de dados via internet é feita
transmitindo-se pacotes. Então tinha uma grande rede lá no passado que utilizava esse mesmo mecanismo para envio de dados entre os seus nós. Essa rede era a ARPANET. Então essa rede ARPANET foi uma grande influência para a transmissão de dados que acontece hoje na internet. Segunda questão. Qual o principal navegador da década de 90? Um dos principais para muitos, mas a maioria das pessoas considera esse navegador como sendo o principal, aquele que elevou o uso de navegadores de internet, impulsionou a criação de empresas que teriam como atividade fim a internet. Esse navegador, Netscape Navigator. O Internet Explorer da Microsoft foi lançado mais ou menos na mesma época. Só que o Netscape foi o grande responsável por esse boom no uso dos navegadores. Dê um exemplo de endereço IP. Bom, vamos já ao exemplo aqui. O endereço IP é formado por 4 octetos. Então vai de 0 a 255 em cada um desses octetos. São 8 bits cada número desses aqui. E esses números têm que ser únicos na internet. Eu não posso ter um 255, 44, 123 na internet se esse aqui já estiver conectado na internet. Vai dar conflito. E conflito, o segundo IP que entra na rede não consegue navegar. Qual o protocolo mais indicado para comunicação por HTTP? E por quê? Bom, HTTP, transmissão de páginas de internet. Qual o protocolo de transmissão de pacotes, de controle de transmissão que a gente utiliza para as páginas? O TCP, porque é importantíssimo a gente ter a garantia, né, da integridade da página web. Por que é importante? Porque a página web ela é feita em conjunto de códigos. E se algum código desse vier corrompido, essa página não é exibida da forma com que ela foi concebida. Então é importante que essa integridade seja bem fiel na transmissão de páginas de internet, assim como outros serviços. Última questão. Qual o protocolo mais indicado para a exibição de filmes online? Por streaming. Streaming é quando a gente está assistindo algo, ou a gente está consumindo algum dado na internet, assim, ao mesmo tempo em que ele é baixado. Por exemplo, vídeos no YouTube. A gente vai assistindo e ele vai sendo baixado. Isso é um streaming. A gente não precisa fazer o download do vídeo para depois executar. Bom, qual o protocolo mais indicado? Bom, a gente sabe que para transmissão de filmes, de áudio, de vídeo, a quantidade de dados que vai chegando para nós, ela é muito grande. Então, nós precisaríamos de algo que tenha um baixo custo de transmissão. E é importante que se chegue os pacotes com integridade? Todos não. Porque se falhar um pacote ou outro, a gente vai perder um pixel do vídeo, outro pixel, e aí não vai fazer diferença naquilo que a gente está assistindo. Então o protocolo mais indicado para esse caso é o UDP, pelo seu menor custo e por não haver necessidade de se ter todos os pacotes transmitidos de forma íntegra. Não precisa ter todos transmitidos de forma íntegra. A gente consegue, não vai fazer diferença naquilo que a gente vai estar assistindo. Essas foram as atividades da primeira aula. Muito obrigado.